Hoje meditaremos na história de José, um homem que atravessou vales profundos, mas foi exaltado por Deus no tempo certo. Que sua trajetória nos ensine sobre fidelidade, perseverança e a soberania divina. José era apenas um adolescente quando Deus lhe revelou sonhos grandiosos. Filho amado de Jacó, recebia um carinho especial de seu pai, o que despertou a inveja de seus irmãos. Eles não suportavam ouvir José contar que um dia se tornaria grande e que todos se curvariam diante dele. Mas será que era José quem falava de si mesmo? Ou era Deus revelando seu propósito? Quantas vezes Deus planta sonhos em nossos corações e o mundo ao nosso redor nos despreza? José tinha um chamado, mas antes da exaltação, ele precisou passar pelo vale da humilhação. Os irmãos de José, movidos pelo ciúme, decidiram livrar-se dele. Jogaram-no em um poço e depois o venderam como escravo. Imagine a dor no coração daquele jovem, de filho amado a escravo em terra estrangeira. Mas Deus estava com ele. Na casa de Potifar, José prosperou. Ele era fiel, íntegro e trabalhava como se fosse para o próprio Deus. A prosperidade acompanhava seus passos, porque o Senhor era com ele. E aqui aprendemos algo poderoso. Onde Deus nos planta, devemos florescer. Não importa se o ambiente é adverso. A fidelidade abre portas. Mas o inimigo não desiste facilmente daqueles que Deus quer exaltar. A esposa de Potifar, ardilosa e cheia de más intenções, armou contra José. Ele foi acusado injustamente e lançado na prisão. Agora não era mais um escravo na casa de um oficial, mas um prisioneiro sem esperanças aparentes. Quem olhasse de fora diria: esse rapaz está acabado. Mas a mão de Deus ainda estava sobre ele. José não murmurou, não perdeu sua fé, e dentro da prisão, Deus continuou a honrá-lo. Logo ele foi colocado como responsável pelos presos, pois mesmo no cárcere, sua fidelidade e integridade brilhavam. Quantos de nós desistimos no primeiro obstáculo? José perseverou. Ele sabia que Deus era maior que sua prisão. Na prisão, José interpretou os sonhos de 2 oficiais do faraó. Um deles, o copeiro, foi restaurado ao seu posto, mas se esqueceu de José. Até que, um dia, o próprio faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se do jovem hebreu. José foi chamado à presença do rei. De prisioneiro passou a conselheiro de faraó. E, inspirado pelo Espírito de Deus, interpretou os sonhos reais e ofereceu a solução. Haveria 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, e era preciso um administrador sábio para gerenciar os recursos do Egito. O rei reconheceu que José tinha algo especial. E ali, diante de todos, aquele jovem que fora rejeitado, traído e esquecido, foi exaltado. De escravo a governador do Egito. De rejeitado a instrumento de salvação para uma nação inteira. Os anos se passaram, a fome chegou, e os irmãos de José foram ao Egito buscar alimento. Sem saber, estavam diante daquele que haviam vendido como escravo. José poderia ter se vingado, mas seu coração estava cheio de Deus, não de rancor. Ele chorou, revelou-se a eles e proferiu uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, versículo 20. Aqui aprendemos a maior lição de todas. O propósito de Deus sempre prevalece. Nada, nem a inveja, nem a injustiça, nem a prisão, nem o esquecimento, pode frustrar os planos do Senhor. A vida de José nos ensina que Deus não nos dá sonhos para nos frustrar. O caminho pode ser difícil, mas Ele usa cada prova para nos moldar e nos preparar para o propósito. Talvez você esteja no poço, ou na casa de Potifar, ou até mesmo na prisão. Mas lembre-se, a jornada não termina aí. No tempo certo, Deus abrirá as portas e o elevará ao lugar que Ele mesmo preparou para você. Confie, persevere e permaneça fiel, porque o Deus que exaltou José ainda está no trono e cuida de nós.